Existe um sentimento que acompanha quase todas as mães de um dependente químico. E esse sentimento se chama culpa. A gente se pergunta todos os dias: onde foi que eu errei? Será que fui dura demais? Ou será que fui mole demais? A culpa chega antes mesmo do diagnóstico. Ela vem no olhar das pessoas, no julgamento silencioso e às vezes até em palavras duras que a gente nunca esquece. Ser mãe de um dependente químico é viver sob julgamento. As pessoas acham que sabem, acham que é falta de educação, que é falta de limite, falta de Deus, que é falta de tudo. Mas ninguém vê o que acontece dentro de casa. Ninguém vê as noites sem dormir, o medo do telefone tocar, o coração apertado, esperando ele ou ela chegar vivo. E tem um medo que dói muito, talvez o maior medo de todos. E se ele me odiar por tentar ajudar? Ou ela? Quantas mães carregam esse peso sozinha? Com medo de impor um limite, com medo de dizer não, com medo de buscar ajuda e serem vistas como vilãs. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Colocar limites não é abandono. Buscar tratamento não é traição. Amar às vezes diz ser forte. O amor que salva nem sempre é o amor que agrada. Às vezes é o amor que chora, que dói, mas que escolhe a vida. Se você é mãe e carrega essa culpa, saiba, você não está sozinho. Você não é uma mãe ruim. Você é uma mãe tentando sobreviver e salvar quem ama. E se hoje você precisou ser firme, um dia seu filho ou sua filha pode não entender. Mas a recuperação começa exatamente aí. Existe uma palavra que assusta muitas mães: abandono. Muitas de nós vivem com medo de ouvir essa acusação, ou pior, de acreditar nela. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta importante. O que é abandonar de verdade? Abandonar não é buscar ajuda. Abandonar não é colocar limites. Abandonar não é dizer não quando tudo em nós quer dizer sim. Abandonar de verdade é fingir que não vê. É normalizar o que está destruindo. É chamar de fase aquilo que já virou dependência. Abandonar é fechar os olhos para o risco. É permitir que a droga continue ocupando lugar na vida. É escolher o conforto do silêncio em vez da dor da verdade. Muitas mães permanecem presas por medo. Medo do julgamento, medo da revolta do filho, medo de ouvir você me abandonou. Mas deixa eu te dizer algo com muito respeito. Quem ama não abandona tentando salvar. Quem ama abandona quando desiste de lutar. Amar um dependente químico é entender que proteger não é permitir tudo. Cuidar não é sustentar o vício. E presença não é conivência. Às vezes, a atitude mais dura é também a mais amorosa. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que não seja compreendida naquele momento. Buscar tratamento não é expulsar, é dizer: eu te amo demais para te perder. É escolher a vida mesmo quando isso exige coragem. Se hoje você precisou ser firme, se você chorou ao tomar uma decisão difícil, isso não é abandono, isso é amor responsável. Abandonar de verdade é virar as costas para a realidade. É aceitar a destruição como destino. É desistir antes da luta terminar. Se você está aqui ouvindo isso, é porque você não desistiu. Você está tentando salvar alguém, sem se perder, completamente no processo. Respire. Você não abandonou.
Você escolheu amar de forma consciente. E amar assim exige força. Quando se fala em internação, muita gente pensa em abandono, castigo ou punição. Mas quem vive isso de perto sabe, internar com amor é uma das decisões mais difíceis que uma mãe pode tomar. Internar com amor começa muito antes da internação. Começa nas noites sem dormir, no medo constante, na sensação de estar perdendo alguém ainda vivo. Antes da decisão, existe a dúvida, existe a culpa, existe o conflito entre o coração e a razão. A gente tenta de tudo, conversa, ajuda, acolhe, espera, até entender que só o amor não está sendo suficiente para proteger a vida do seu filho ou da sua filha. A decisão nunca vem sem dor. Ela vem quando o risco fala mais alto que o medo. Quando a pergunta deixa de ser, e se ele me odiar, e passa a ser, e se eu o perder? Internar com amor é escolher a vida, mesmo sabendo que naquele momento o outro pode não entender. O dia da internação é silencioso, é um silêncio que pesa. Não tem comemoração, não tem vitória. Tem choro escondido, tem oração, tem o coração despedaçado e ao mesmo tempo firme. E depois vem algo que poucas pessoas falam, o alívio silencioso. Não é alegria, não é felicidade, é alívio por saber que naquele momento ele ou ela está vivo, protegido e acompanhado. O telefone para de ser um gatilho de pânico. A noite volta a ter silêncio. A casa ainda sente falta, mas o medo constante diminui. Internar com amor não é esquecer, é acompanhar de outra forma. É respeitar o tempo do tratamento. É aprender a amar sem controlar. E o depois não é fácil. Tem recaídas emocionais, tem dias de esperança, tem dias de medo, mas também de algo novo, a possibilidade real de recomeço. Se você internou alguém com o coração apertado, saiba, isso não te faz fria, te faz responsável. Internar com amor é dizer eu te amo demais para assistir sua destruição. E esse amor, mesmo silencioso, é o que sustenta o processo de recuperação. Quando existe dependência química, muita gente acha que só quem usa a droga precisa de ajuda, mas isso não é verdade. A família também adoece, aos poucos, em silêncio. A casa vai mudando, o clima da casa muda e as relações se quebram. Vem o medo, a culpa e a vigilância constante, e uma exaustão que ninguém vê. Os pais vivem em alerta. As mães carregam o peso da responsabilidade. Os irmãos aprendem a se calar. E todos começam a viver a função da doença. Mas cura não é só parar de usar a droga. Cura é reconstruir vínculos, é reaprender a confiar. É tratar as feridas que ficaram no caminho. Quando a família não busca ajuda, ela continua presa ao passado. Mesmo quando o dependente começa a mudar. Cuidar da família não é egoísmo, é necessidade. Uma família fortalecida sustenta melhor a recuperação. Se você é mãe, pai, irmão ou esposa e sente que está quebrado por dentro, saiba, isso é compreensível demais. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você também merece cuidado. Você também precisa de cura, assim como eu. A recuperação é um caminho coletivo. Quando a família se trata, a esperança encontra espaço para permanecer. Né?
E se esse vídeo falou com você, permaneça. Aqui a gente caminha junto. Eu não sou médica e não falo como especialista. Eu falo como uma mãe que vive com a dependência química por mais de 20 anos. Se você chegou até aqui, é porque essa dor também toca você. Saiba que ninguém atravessa a dependência química sozinho, nem quem usa e nem quem ama. Esse canal existe para acolher, orientar e lembrar que ainda existe caminho, mesmo quando tudo parece confuso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva, compartilhe com quem precisa e permaneça. Aqui a gente fala de amor, mesmo quando amar exige coragem.